Eu posso até dizer, irmãos, que nós podemos colocar essa passagem como épocas da nossa vida, estações. A pessoa começa primeiro com a propriedade, aí ela fala assim, mas aí eu tô me sentindo vazio ainda por dentro. O que adianta ter uma propriedade? Eu preciso pôr alguma coisa na propriedade. Vamos pôr boi na propriedade. Aí o cara tem boi na propriedade, mas ele fala, mas eu estou tão vazio ainda, precisava de alguém para desfrutar comigo, preciso casar. Os anos passam, irmãos, e as nossas coisas são sempre as prioridades, e não as coisas de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? O Senhor não está dizendo para nós que Ele não se alegre em nos dar coisas, mas eu vou dizer para você, irmãos, o Senhor nunca veio no culto por causa da canção, Ele sempre veio por causa de nós. Aleluia, 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 aleluia. As canções, irmãos, é gente que tem preferência. Aí eu gosto daquela outra. Mas o Senhor, Ele quer saber o coração que canta a canção. Porque não adianta cantar uma canção bonita, irmãos, e o teu coração não estiver nela. Aleluia. Quem que não é daqui também? Levante a mão, quero ver. Entendeu que eu não estou falando de Ponta Grossa, né, gente? Aleluia. Esse não é o nosso lar, irmãos. Não se apegue demais. O Senhor foi preparar um lugar para nós. Aleluia. Bênção de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Paz do Senhor, aleluia. Estão felizes com Jesus? Amém, aleluia. Que domingo abençoado na presença do Senhor. Como é bom estarmos juntos, irmãos. Como é bom estarmos juntos, aleluia. Um dia estaremos com Ele na glória eterna. Meu Deus, irmãos, será glorioso, aleluia. O culto não vai acabar nunca mais, irmãos. Aleluia. Essa é uma manhã especial, o Espírito Santo de Deus está neste lugar, porque nós o convidamos, irmãos, porque nós o priorizamos. Esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor seja bem-vindo ao culto que é para Ele. Amém? Aleluia. Irmãos, a gente precisa muito bater nessa tecla, porque nós estamos inseridos em uma sociedade, e muitas vezes nós estamos no culto e nós nem sabemos porque nós estamos lá, irmãos, depois de um tempo. Tudo é para Ele, irmãos, e tudo vem dEle. O teu objetivo é conectar-se ao Senhor. Não só no culto, obviamente, mas todos os dias da sua vida. Aleluia, aleluia. Para isso Ele nos chamou, para isso Ele nos criou, para nós termos comunhão com Ele. Sabe, irmãos, verdadeiramente, Jesus é a melhor parte da nossa jornada. Aleluia. Maria de Betânia entendeu muito bem isso. Ela ficou como um exemplo para nós, de que nós podemos fazer inúmeras coisas, mas a melhor parte é estar com Jesus. A melhor parte é estar com Jesus, é nos derramarmos diante dEle, e Ele derramará o seu coração diante de nós. Amém? Trouxeram suas Bíblias? Abra comigo, por favor, Romanos. Aleluia. Romanos 8. Romanos 8. Quantos leem Bíblia aqui nessa manhã? Levanta a mão, quero ver. Parece redundância, né, irmãos? Mas a galera moderna não é muito de ler Bíblia, irmãos. Infelizmente. A pessoa que não lê a Bíblia, irmãos, é como se ela tivesse um testamento e ela nunca abre para ver o que tem para ela. Aí muitas vezes ela está diante de Deus reclamando e dizendo: meu Deus, porque me falta isso, porque me falta aquilo. E o Senhor está dizendo: o testamento está aí, é só você ler e acessar. E a gente não lê, irmãos. Em nome de Jesus, não seja como o cristão moderno, irmãos. Devore a sua Bíblia. Começa de Gênesis até Apocalipse, depois volta a Gênesis de novo e vai até Apocalipse. Leia tudo, irmãos. Leia genealogias também, irmãos. Para de pular genealogia.
em nome de Jesus. Aleluia. Deus fala até na genealogia, irmãos. Aleluia. Romanos 8, amém? Abriram lá? Eu vou ler na versão ARA, né? Provavelmente. Romanos 8:35, uma das passagens mais conhecidas aí do nosso cenário gospel. Romanos 8:35 diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está fazendo aqui uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele mesmo dá algumas alternativas. Será tribulação? Angústia? Alguém tem mais uma sugestão? Perseguição? Fome talvez? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Irmãos, não é todo dia, tá? É o dia todo. É mais intenso. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, ela é verdadeiramente um presente para nós, Pai, que ilumina o nosso caminhar, Senhor, que fala aos nossos corações, que nos revela, Senhor Deus, as Tuas verdades eternas, Pai, não pelo intelecto, Senhor Deus, mas por uma revelação profunda em nosso ser. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, por estar conosco. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, Pai. Pai, que a boa semente possa cair numa boa terra. Que o meu coração, que o coração dos meus irmãos, tanto os que estão na igreja, quanto os que estão conosco pela internet, que os nossos corações sejam uma boa terra para o Senhor, Pai. Passa o teu arado, Senhor. Tira toda a secura da nossa terra, Pai. Tira toda pedra, todo espinho, Senhor Deus. Que o nosso coração seja como uma boa terra para receber a boa semente. Usa-me, Pai, como um instrumento. Oramos no precioso nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, essa passagem é uma das passagens, eu acredito que mais incompreendidas das Escrituras. Por mais óbvia e simples que ela seja, eu acredito que seja uma das passagens mais incompreendidas. As pessoas, elas leem que nada nos separará do amor de Cristo. Então muitas vezes, irmãos, elas relaxam na promessa, mas elas não entendem, irmãos, que toda promessa de Deus precisa ter uma parte nossa também. Aleluia. É como o despertador, irmãos. O despertador levanta alguém da cama, sim ou não? Não, ele só acorda. Aleluia. Quantos entenderam a revelação, irmãos? Aleluia. O despertador, ele só te acorda, irmãos, mas ele não te levanta. Levantar é com você. Você precisa tomar a decisão dia após dia. Por isso nós somos entregues como ovelhas ao matadouro o dia todo, irmãos. O dia todo, todos os dias, toda a nossa jornada, irmãos, nós seremos como ovelhas para o matadouro. Mas eu acho tão interessante essa passagem, irmãos, porque Paulo faz uma pergunta tão profunda, e ele fala: nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Mas aquela pergunta dele do início, quem nos separará, irmãos? É muito interessante porque Paulo coloca coisas assim que tribulação, angústia, perseguição, fome,
nudez, perigo, espada. Sabe, irmãos, a impressão que eu tenho é que somente coisas ruins podem de alguma maneira nos afastar do amor de Cristo. Mas eu quero nessa manhã falar para você, irmãos, que não é só isso que pode nos afastar do amor de Cristo. Muito pelo contrário. Ao longo de toda a minha jornada como cristão e também como pastor, ao longo da minha jornada, irmãos, eu tenho visto pessoas se separarem do amor de Cristo, não por causa das coisas ruins. Pega no teu coração. Não por causa do dia mau, não por causa da escassez, não por causa da tribulação ou da perseguição, irmãos. Circunstâncias difíceis na nossa vida, na nossa família, no nosso país, pode ser uma boa ferramenta, irmãos, para nos aproximar de Deus. Mas o fato, irmãos, é que o que tem nos afastado do amor de Cristo são as coisas boas que Ele tem nos dado, são as bênçãos do Senhor. Essas coisas competem com Deus e sempre irão competir, e eu preciso pregar sobre isso porque nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. Quando nós recebemos a bênção, nós nos distraímos. Quando Jesus responde o nosso clamor, a gente relaxa. Mas eu quero dizer para você, irmãos, eu e você estamos em uma guerra. A batalha não vai acabar, irmãos. O diabo não tira férias. Então entenda uma coisa, irmãos, nós estamos em guerra. Aleluia. Nós estamos em guerra. Estamos em trincheiras, irmãos. Vai ter momentos que a bomba vai parar de explodir, irmãos. Mas você não pode dar mole. Você não pode, irmãos. Você precisa estar escondido em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto eu estava buscando ao Senhor, irmãos, o Senhor me falou de algo que pode nos separar do amor dEle, irmãos, que é tão improvável. Diga comigo, improvável. Quando eu estava estudando a respeito da palavra, e ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? E a tradução da palavra amor é ágape, todo mundo sabe, né, irmãos? Mas acontece que o desdobramento da palavra ágape, ela é muito ampla, ela é muito extensa, irmãos. E um dos desdobramentos da palavra ágape, quer dizer, banquetes de amor. Então a pergunta, na verdade, pode ser da seguinte maneira, para que a gente possa entender melhor nessa manhã. Quem poderá nos separar do banquete de amor do Senhor? Quem poderá nos separar, aliás, dos banquetes de amor do Senhor, no plural, banquetes. O Senhor tem banquetes para mim e para você, diariamente, todos os dias, durante toda a nossa jornada. Então a pergunta é essa, quem pode nos separar dos banquetes de amor do Senhor? E curiosamente Jesus conta uma parábola, irmãos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, você pode abrir lá comigo. Jesus vai contar uma parábola justamente a respeito de um banquete que foi dado, irmãos. Eu acho que eu vou ler na King James, que a King James fala exatamente essa palavra, banquete. Abra lá comigo Lucas, Evangelho de Lucas, 14, capítulo 14. Obrigado, Santo Espírito. Nós vamos ler aqui a partir do verso de número 15. Jesus foi convidado justamente para um banquete, e Jesus está ensinando algo ali. Jesus ensinava o tempo todo, gente. Jesus era maravilhoso. Jesus estava ensinando para o anfitrião a respeito de não dar banquete só para alguém que possa retribuir. Mas Jesus estava dizendo assim, quando você for dar uma festa, um banquete, chame gente que não possa retribuir o que você vai dar. Aí você vai ter um tesouro no céu. Mas se você só chama gente bacana, que pode retribuir 3 vezes mais, qual que é a vantagem disso? Percebe que Jesus é totalmente contra, assim, fora, irmãos. Porque na verdade, irmãos, o ser humano moderno, ele é assim, irmãos. Ele quer dar banquete para pessoas que possam de alguma maneira trazer influência, que possam abrir portas.
Mas Jesus não é assim, irmão. Jesus falou assim: não, dá banquete para aquela pessoa que nunca poderá te retribuir. Aí você terá um tesouro no céu. E no verso 15 diz assim: ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Irmãos, o cara pegou a palavra, entendeu? O cara pegou a palavra e falou: entendi a tua mensagem, mestre. Bem-aventurado é quem comer pão no reino dos céus. Irmãos, nada a ver com o que o cara falou. Ele mal sabia que Jesus era o pão da vida que estava ali com eles. Ele mal sabia que na verdade o pão celestial veio até a terra, estava ali diante dele, irmãos. Bem-aventurado é quem comesse desse pão. Por isso nós nos alegramos quando nós ceiamos, porque é esse pão que nós comemos, o pão que desceu do céu. Aleluia! Então, não sei se ele achou que estava abafando, mas Jesus, em cima do que ele disse, conta uma parábola. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete. Diga comigo, banquete. E convidou muitas pessoas. Próxima hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. Diga comigo, desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade. Outra versão diz: acabei de comprar um campo e preciso ir vê-la. Por favor, queira me desculpar. Outro conviva explicou: acabei de comprar 5 juntas de bois. É uma boiada, irmãos, e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Aleluia, ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta, porque vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Aí Jesus continua: milhares de pessoas acompanhavam Jesus, ou uma multidão acompanhava Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, e o que diz respeito à sua vida, às suas coisas, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o custo do empreendimento, avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo.
Portanto, bom é o sal, mas ainda ele se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia, amém? Irmãos, a resposta, na verdade, é muito simples para a palavra de Romanos 8. Pastor, então o que pode nos separar dos banquetes de amor do Senhor, que Ele nos apresenta dia após dia? A resposta é muito simples, irmãos, as nossas desculpas diárias, as nossas próprias desculpas. Senhor, agradeço muito o convite, mas hoje eu estou tão ocupado, estou tão motivado com as minhas coisas. O Senhor dá um exemplo de 3 pessoas, e eu vou perguntar para você, as 3 coisas que eles usaram de argumento para se desculpar eram coisas ruins ou coisas boas? Coisas boas. As coisas boas têm nos separado do amor de Deus, irmãos. Isso para mim é uma coisa tão perigosa, porque nós estamos focados nas coisas grandes, nós estamos focados no pecado, no certo, no errado, nós estamos focados, irmãos, em coisas grandiosas, escândalos. Estou focado. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que o que pode devastar um vinhedo são as raposinhas. As raposinhas, animaizinhos pequenos, insignificantes, elas é que devastam os vinhedos, irmãos. São elas. Nós estamos, irmãos, focados no macro, e as coisas pequenas estão nos derrubando. Nós não estamos mais atendendo aos convites de Deus. Sabe por quê, irmãos? Pergunta por quê, pastor? Porque a nossa vida é muito boa, irmãos. Oh, nossa vida é muito boa. A vida moderna é muito boa, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus pela vida moderna. Glória a Deus, irmãos, por tantas facilidades que nós temos. Glória a Deus. Mas é tão interessante quando Deus fala que Ele gosta de se encontrar com a gente, quando a gente fecha a porta do quarto, num lugar quieto, sossegado. Tem muito barulho em nós, irmãos, tem muito barulho no mundo, tem muito barulho em nós, a nossa alma é muito barulhenta. Há muito barulho, irmãos, de necessidades. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, eu já falei muitas e muitas vezes: Deus corre mais perigo quando nos abençoa do que quando nos prova. Porque, irmãos, é na bênção que nós provamos se nós o amamos de verdade, por quem Ele é ou pelo que Ele nos dá. Estão entendendo, irmãos? Quantos estão entendendo? Então, irmãos, na verdade, para mim essa passagem é uma das mais mal interpretadas, porque as pessoas só focam nas coisas ruins. Eu vou dizer para você, no momento de crise, irmãos, a gente não tem para onde correr, nós só temos o Senhor. Mas no momento de alegria, de festa, irmãos, a gente se esquece. Ai, que bênção maravilhosa que o Senhor me deu. Sabe que eu fico com a bênção ou eu fico com o Senhor da bênção? Eu posso até dizer, irmãos, que nós podemos colocar essa passagem como épocas da nossa vida, estações. A pessoa começa primeiro com a propriedade, aí ela fala assim: mas aí eu estou me sentindo vazio ainda por dentro. O que adianta ter uma propriedade? Eu preciso pôr alguma coisa na propriedade. Vamos pôr boi na propriedade. Aí o cara tem boi na propriedade, mas ele fala: mas eu estou tão vazio ainda, precisava de alguém para desfrutar comigo, preciso casar. Os anos passam, irmãos, e as nossas coisas são sempre as prioridades, e não as coisas de Deus.
Quantos estão entendendo, irmãos? O Senhor não está dizendo para nós que Ele não se alegra em nos dar coisas. Mas eu vou dizer para você, irmãos, o Senhor nunca veio no culto por causa da canção, Ele sempre veio por causa de nós. Aleluia, 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 aleluia. As canções, irmãos, é gente que tem preferência. Ah, eu gosto daquela outra. Mas o Senhor, Ele quer saber o coração que canta a canção. Porque não adianta cantar uma canção bonita, irmãos, e o teu coração não estiver nela. Não adianta papagaiar uma canção bonita e você está longe daqui. Longe daqui. O Senhor será atraído por corações famintos na sua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Por isso que eu amo os louvores do Senhor. A gente canta louvores novos, mas a gente canta louvores antigos. Por quê? Porque é o coração, não a canção. Tudo que o Senhor deseja, irmãos, é ter a nós, ter-nos para Ele. Sabe, irmãos, os dias comuns são os mais perigosos. Fale isso comigo nessa manhã, diga assim: dias comuns são os mais perigosos. É quando a gente está distraído que o diabo vem, irmãos. É quando a gente está distraído que o diabo vem. Ele é estrategista, irmãos, é óbvio. Ele é estrategista. Por isso a palavra de Deus nos diz, eu preciso ler essa passagem. Eu já li muitas vezes, mas ela tem tudo a ver com a palavra dessa manhã. Lucas 17, ainda em Lucas 17, 26. O Senhor Jesus diz assim, olha: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Quando será a vinda do Senhor Jesus, irmãos? Como foi nos dias de Noé. Aí alguém pode perguntar assim: meu Deus, pastor, quando tiver um dilúvio de novo, Jesus vem. Não, cara. Não é o extraordinário, é o comum. Aí ele responde logo em seguida. O que acontecia nos tempos de Noé? Antes do dilúvio, irmãos, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Verso 28 diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Meu Deus, pastor, Jesus vai vir então quando vier aquela calamidade e chover fogo do céu sobre a terra? Aí Jesus vem? Não, cara. É o que aconteceu antes. O que aconteceu antes? O bem comum. As pessoas só comiam, bebiam, se alegravam. Oh, como Deus é bom, Deus me abençoa. Glória a Deus por isso. Sou tão abençoado. Casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Irmãos, tudo isso aqui está ok. Mas você entende que isso aqui qualquer um pode fazer? Sim ou não? Irmãos, precisa ser convertido para fazer isso aqui? Precisa conhecer Jesus profundamente? Para comprar, vender, casar, comer, beber? Não. Os dias serão comuns, mas cabe a mim e a você transformar esses dias comuns em dias extraordinários, irmãos. Obrigado pelo amém, tão empolgante. Aleluia. Sabe, irmãos, dias comuns irão nos assaltar, não dias de tribulação. Irmãos, a hora que a bomba explode, irmãos, está todo mundo alerta. É verdade ou não é? Dias de festa irão nos assaltar, e não dias de calamidade. Irmãos, a minha palavra para você nessa manhã é essa. Não adianta você vigiar, irmãos, quando tudo está mal. Isso aí já é automático, irmãos. Isso é automático. Você precisa perceber o Senhor naquele dia de sol bonito, entendeu? Glórias ao meu Deus. Senhor, o que nós vamos fazer hoje juntos? Senhor, conta comigo, Senhor. Conta comigo, Pai. No dia de alegria, de satisfação. Porque, irmãos, os banquetes de amor do Senhor serão todos os dias, o dia todo. O Senhor tem banquetes de amor para nós. O Senhor tem um momento para nós estarmos à sua presença. Aleluia.
Você percebe que lá na frente ele fala assim, que nós precisamos aprender a renunciar às coisas da terra? Quantos leram isso? Que nós precisamos aprender a renunciar às coisas da terra. Irmãos, o Senhor nos dá, mas o Senhor quer provar o nosso coração, se nós estamos nele ou nas coisas. Ele fez isso com Abraão, não vai fazer comigo, com você? Está aí, Abraão, um filhão para você com 100 anos, olha o milagre. Imagina a alegria do velhão, irmãos, 100 anos com o piazão na casa. Aí Deus fala assim, mas o teu coração está onde, Abraão? Então, na verdade, o Senhor irá nos provar, irmãos. E você precisa, irmãos, de alguma maneira. Eu lembro de uma canção, eu não vou lembrar dela agora exatamente como que ela era, a letra dela, mas ela fala algo mais ou menos assim: não me dê nada que eu não possa abandonar rapidamente por ti. E quando o cara escreveu isso, eu falei, meu Deus, algo que eu possa abandonar por ti rapidamente, e não me apegar, como a mulher de Ló. A palavra era, sai da cidade, para a tua salvação, e não olha para trás. E exatamente o que ela fez? Olhou para trás. Apego pelas coisas, sem olhar para Ele. O Senhor está falando para muitos de nós, irmãos, nesses dias: é tempo de você correr e não olhar para trás. Estou tirando você, realocando você em outros lugares diferentes. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. Eu lembro quando Jesus curou um cego de Betsaida. Jesus curou ele de uma maneira muito interessante. Jesus, ele não tinha muita lógica, irmãos, para curar. Por isso que religioso não tem lugar com Deus. Porque você tem a cartilha, Jesus vai lá e estraga a cartilha, irmãos. Estraga toda a lógica. Ah, como que ora? Põe a mão, né? Ah, beleza, aprendi, põe a mão. Espera aí, Jesus deu uma cuspida ali. Está diferente esse negócio, entendeu? Quando Jesus vai curar, a palavra de Deus diz que Ele tira o homem que vai ser curado da aldeia. Jesus toca nele e fala, está enxergando? E ele ainda não está vendo muito bem. Ele fala, vejo homens como árvores. Jesus toca de novo e ele restaura toda a visão. E Jesus fala para ele, não volte mais para aquele lugar. Não volte mais para alguns lugares. Sabe, irmãos, essa palavra é uma palavra tão madura para nós. As pessoas pensam, não, pastor, mas eu vou para aquele lugar porque eu vou ganhar gente para Jesus. Cuidado para o lugar não ganhar você e tirar você de Jesus. Cuidado aonde você põe os teus pés. Nós somos preciosos, irmãos, para Jesus. Nós temos uma coroa. Não é Jesus que vai tirar nossa coroa, são as circunstâncias. É o diabo, irmãos. Não se distraia durante a guerra, em nome de Jesus. Não se distraia na bênção, em nome de Jesus. O Senhor fala assim, todo aquele que quiser me seguir, diga comigo, todo aquele que quiser me seguir. Segura aí. O que Jesus falou? Todo aquele que quiser me seguir, sabe o que você vai fazer? Você vai tomar a sua cruz, carregar ela e me seguir. O Senhor não falou assim, todo aquele que quiser me seguir vai ser crucificado. Amém? Irmãos, a crucificação só depois. Depois você vai ser crucificado, irmãos. A nova vida vem a partir da cruz. Aleluia. Amém? Você sabe disso, né, irmãos? Se fosse só para você continuar uma vida religiosa, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Você sabe disso? Era só você abraçar uma religião. Mas Jesus morreu na cruz por alguma razão, para nos dar um novo coração, uma nova vida, uma nova história. A conversão, irmãos, é você mudar de direção totalmente. Tem uma galera que fala assim às vezes na internet, dei um 360 na minha vida. Você voltou para o mesmo lugar, criatura. É 180, entendeu? Você vai para o lado oposto.
Em nome de Jesus, entenda. Você vai para o lado oposto. Jesus é o caminho agora, não é mais aquele caminho antigo. Aleluia. Então entenda, você está num caminho novo, caminho estreito, caminho apertado. E você anda se você quiser, tá? Amém? Você é livre. Tem um caminhão assim, bem estreito, bem largão do lado, irmãos. Fica à vontade. Por isso é um convite. Por isso as coisas de Deus são convites. O diabo não convida, irmãos. O diabo mete o pé na porta. O Senhor, Ele bate. Aleluia. Por isso o Senhor nos ensina, se você quer me seguir, você tem que tomar a tua cruz e carregar ela. Quando você andar por aí, tem que ter uma cruz nos teus ombros. Aleluia. Quantos estão entendendo? Não é um dia que você vai lá estar crucificado. Não, cara, você tem que carregar a sua cruz, identificar-se com a cruz. Espera aí, cruz fala de Jesus. Esse cara é crente, certeza. Está carregando uma cruz? Aleluia. Nós precisamos ser identificados pelo que a gente carrega, irmãos. E vou dizer mais uma coisa, o Senhor fala assim também: qual é o homem que vai construir uma torre, mas não se assenta antes para calcular? Qual é o rei que vai guerrear contra 20 mil só com 10? Calcula o custo da jornada. Irmãos, eu sinto que a nossa geração, essa geração, é uma geração assim, sabe, aquela paixão assim, meia boca, sabe, irmãos? Canta coisas espetaculares, irmãos, mas na hora que vem o primeiro tapa no rosto, já desiste. É uma geração romântica, irmãos. Irmãos, não tem romantismo nenhum na segunda-feira, irmãos. Não tem. Quando cai uma bomba do teu lado, não tem romantismo nenhum, irmãos. Não tem glamour nenhum. Você precisa se agarrar em Jesus. Você precisa se agarrar em Jesus. E eu também, irmãos. Só que tem uma coisa: você só será celebrado quando você terminar a tua jornada. Você só será celebrado se você carregar a tua cruz até o Calvário e você estiver do lado de Jesus, irmãos. Você tem que terminar a construção da tua torre. As pessoas vão olhar para você e vão falar: obra inacabada. Obra inacabada. E eu vou dizer para você, começar algo é relativamente fácil. Terminar é outra coisa bem diferente. Por isso nós estamos em uma jornada, irmãos. Em uma jornada, irmãos. Por isso Paulo disse que eu completei a carreira. Eu terminei a carreira. Eu guardei a fé. Aí você olha para a vida de Paulo, irmãos, e você pensa assim: puxa vida, guardar a fé nessas circunstâncias não é para qualquer um. Então eu preciso dizer para você, em nome de Jesus, começa a observar as coisas que podem te separar do amor de Deus. Começa a observar as coisas que podem te separar dos banquetes de amor do Senhor. Sabe, irmãos, há uma voz que nos chama dia após dia. Há uma voz que nos chama, irmãos, para nós o conhecermos mais e mais. Não tenha pressa pela bênção, porque quando você estiver na bênção, fatalmente você esquecerá do Senhor. Eu sou gente, irmãos, eu sei do que eu estou falando. Sabe, irmãos, muitas e muitas vezes eu oro ao Senhor em momentos assim, onde eu falo para o Senhor: que saudade, Senhor. Não da circunstância da crise, mas porque eu estava muito mais faminto por Ti, Senhor, do que eu estou agora. Jesus, por favor, me desperta, me acorda, Senhor. Por favor, desperta o nosso ser, para nós entendermos o Teu chamado para os banquetes. Há um chamado, irmão, sutil do Senhor para os banquetes. E perceba uma coisa, irmãos, não é porque nós somos bons e merecedores, não, cara, não. Você não é chamado porque é bom. Você é chamado porque Ele quer encher o seu banquete de pessoas.
Esse é o coração do Pai, irmãos. Esse é o coração de Deus. O religioso não entende isso. Eles não entendiam porque Jesus se misturava com gente ruim. É porque quem precisa de médico, irmãos, é quem está doente. E Ele veio para os doentes. Ele veio para mim e para você. Aleluia, aleluia. Ele veio para os pobres de espírito, para os miseráveis, para aqueles que não são, para aqueles que não tiveram paternidade, para aqueles que não tiveram nada. Ele veio para esses, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: cuidado quando você estiver em um lugar alto, cuidado quando você estiver em um lugar de destaque, que o teu coração nunca se aparte do Senhor. Aleluia, aleluia. Que o teu coração nunca se aparte do Senhor, quando Deus te colocar em lugares altos. Sabe por quê, irmãos? Porque são esses lugares que Deus preparou para nós. Por isso a nossa jornada muitas vezes, irmãos, é tão dolorida. Deus precisava pegar José e transformar durante todo o trajeto, para que quando ele estivesse naquele lugar bem alto, irmãos, ele fosse bênção e não maldição. Se José não estivesse com o coração correto, quando os irmãos aparecessem, irmãos, ele só daria uma ordem: pode matar toda essa galera aí, mata tudo. Eles não sabem quem eu sou, mas eu sei quem eles são. Me jogaram no buraco, me venderam para o Egito, agora eu estou na crista da onda, tenho todo o poder nas minhas mãos, sou um tirano, pode matar todos eles. Mas o coração de José não era esse, irmãos. Amém? Aleluia. José estava no lugar mais alto e o coração dele não era assim. Não era assim. Ele compreendeu: para um propósito, Deus me trouxe até aqui, por esses caminhos estranhos, Ele me trouxe até aqui. Aleluia. Não permita, irmãos, que essas coisas te separem do amor de Deus. Amém? Deus é um Deus abençoador. Deus é Deus galardoador. Galardão já diz, presente. Ele dá presente para quem o busca. Mas por favor, não se apaixona pelo presente, se apaixone por Jesus. Quantos entenderam? Aleluia. Nada irá nos separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Nada irá nos separar do amor de Deus. Você tem coragem de falar isso para Deus? Senhor, nem a bênção que o Senhor vai me dar. Aleluia. Nem a fartura que o Senhor me dará. Nada me separará do teu amor. Nada me separará dos banquetes que o Senhor irá me convidar. Eu não faltarei a nenhum, Senhor. Eu não faltarei aos teus convites para os banquetes. Não fale isso precipitadamente, irmãos. Não fale com a tua boca precipitadamente, irmãos. A gente é muito emotivo, né? Mas olha o custo, irmãos. Eu não faltarei, Senhor. Não darei desculpas para os convites do Senhor para a minha vida. Sabe, irmãos, o reino de Deus poderia avançar muito mais. Ele só não avança muito mais porque muitos dão desculpas. Muitos dão desculpas. O que eu mais ouço, irmãos, são desculpas. Desculpas. Por favor, não sinto de Deus. Eu não sinto de Deus. Mas você perguntou para Deus? Não, só não sinto de Deus mesmo. Não seja precipitado, irmãos. Quando você iniciar uma jornada em Deus, você precisa terminá-la. Aleluia. Fechar o ciclo. Pode ser que seja um tempo, irmãos. Acontece isso também. Tempos de Deus. Mas fecha o ciclo. Porque testemunhas espirituais olharão e falarão assim: inacabado. Obra inacabada. É só da boca para fora. Irmãos, em nome de Jesus, que eu e você não sejamos assim. Que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Na presença do Eterno. Aleluia. Aleluia. Quantos entenderam a mensagem? Vamos adorar o Senhor nessa manhã pela sua grandeza. Fica de pé comigo em nome de Jesus.
Fica de pé nessa manhã. Aleluia. Santo é o teu nome. Grupo do louvor pode vir, tá? Não precisa chamar não, pode vir. Pastora, venha também. Aleluia. Vamos adorar o Senhor por quem Ele é, pela sua grandeza. Pela sua grandeza, irmãos. Se você ouvir o convite do Senhor, não endureça o seu coração. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Ao chamado dEle, ao chamado dEle. Ó Senhor, vem Deus, vem Senhor. Vem Senhor, vem Senhor. Fecha os teus olhos nessa manhã. Pai, nós ouvimos a sua palavra e nós queremos nos comprometer com ela, Pai. Sei, Senhor Deus, que há convites do Senhor para os teus banquetes de amor, para momentos, ó Senhor Deus, aonde o Senhor quer nos revelar o teu coração. Oh Senhor, ajuda-nos a te dar respostas positivas. Pai, não queremos estar ocupados demais para atender o teu chamado. Oh, aleluia. Tu és o único que é digno de ser adorado aqui. Seja entronizado, coroado, Deus. Há um convite do Rei da Glória, há um convite do Rei da Glória. Oh, aleluia, aleluia.